Oi, esperando uns minutinhos aqui até o pessoal entrar. Que bom que você tá aí. Esperar mais uns minutinhos pra gente começar. Geralmente aí a gente dá 5 minutinhos de tolerância. Assiste sim. Que bom que você tá gostando das lives. A intenção é contribuir de alguma forma nesse momento. Esperando uns minutinhos pra gente poder começar. Bom, gente, já deu uns 5 minutinhos, né, de tolerância aí. Então, tudo bem com vocês? Espero pelo menos falando que a nossa live está começando e hoje vai ser sensacional, que a gente vai falar de um assunto para todo mundo, que é saúde e bem-estar.
E para a gente conversar sobre esse tema, eu convidei essa pessoa que é sensacional. Ela é profissional de educação física, formada pela UFMG, especialista também pela UFMG em treinamento esportivo, especialista em aprendizado e controle motor pela USP. Olha o currículo, gente. Mestre em Ciências do Esporte e Biomedicina também pela UFMG, Professional in Life Coaching e Theta Healer. Então, vocês viram que o currículo dela é incrível. Então, quero que vocês me ajudem aí a receber. Vamos ver ela entrando aí, Julinha. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo jóia. Que bom, Julinha. Primeiro quero agradecer por você ter aceitado o meu convite. Gente, eu vou colocar aqui, eu vou desabilitar os comentários, só para aparecer o rostinho da Julinha. E aí daqui a pouquinho a gente abre para os comentários. Então, quero te agradecer por ter aceitado esse convite para a gente falar de saúde e bem-estar em tempos de crise, né? Em tempos de pandemia. Ah, E aí explicar um pouquinho o porquê desse tema. Porque ficar em casa, embora seja uma medida de segurança que a gente sabe aí, né, nesse momento que a gente está vivendo, deixa eu só colocar meu fone aqui para não atrapalhar, eu gesticulo muito. É, a gente sabe que pode ter consequências negativas nesse momento, né? Porque às vezes as pessoas estavam numa sim, rotina muito intensa de trabalho, inclusive de atividade física, enfim, tinha uma rotina, inclusive alimentar, e estar em casa pode trazer alguns riscos, vamos dizer assim, né? Algumas consequências negativas e muitas vezes não intencionais, porque às vezes está em casa, quer comer uma comida diferente, então acaba fazendo coisas que não era de uma rotina mais saudável, né? Então, assim, sim, e é muito provável que essa permanência prolongada de todo mundo em casa pode levar a comportamentos sedentários, né, Julinho? Porque às vezes a pessoa é, tinha um hábito de atividade física e às vezes em casa quebra-se esse hábito, enfim. E às vezes fica muito tempo na televisão. Então, a gente tem uma série de ações e situações que as pessoas podem passar. E aí, para a gente começar a bater esse papo bem bacana, eu queria que você contasse para gente quais que seriam os conceitos utilizados hoje pela medicina do estilo de vida, que eu sei que você é credenciada, né, ao Colégio Brasileiro da Medicina de Estilo de Vida. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, mas os conceitos no sentido assim, da gente entender o que de sim. fato seria considerado um bom estilo de vida, que muitas vezes previne a uma série de doenças que a gente sabe pode trazer mais qualidade de vida e bem-estar para todo mundo. Sim, Amandinha, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz, estou me sentindo super lisonjeada pelo convite, pela confiança. Estou muito feliz mesmo. Bom, você falou um tanto de coisa aí que eu acho mega importante. A questão da gente vir para casa hoje, né, traz uma série de consequências, né, Amandinha? Então, assim, modifica a rotina, todo mundo já estava com aquela vida estruturada, criança na escola, às vezes a ajuda de alguém de fora para ajudar a manter a casa, e de repente todo mundo dentro de casa, sem contar muito com a colaboração de ninguém de fora. Então, assim, muda tudo e muda muito aqui dentro, né? Então, assim, Uhum. dependendo de como a gente lida, o nosso corpo também vai reagir de uma forma mais positiva ou às vezes não tão fácil, né? E aí pode impactar muito em questão tanto de hábitos saudáveis, como também a questão da prática de atividades físicas, né? Uhum. Bom, você perguntou da medicina do estilo de vida. É, eu fiquei sabendo disso há poucos meses, tipo um ano mais ou menos, dessa nova linha da medicina, mas que acaba englobando outros profissionais que também são da saúde Uhum. e levam o seu trabalho, né, a sua forma de atuar no mundo para essa linha do estilo de vida. Qual que é a premissa básica? A gente entende que hoje a medicina ela existe muito para poder tratar sintomas de doenças, né?
mas de fato não se vai na causa desses problemas. Então, doenças simples, mas muito comuns, que eu posso citar aqui, seriam, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, né, que são doenças absolutamente frequentes na nossa população, né, e que se a gente atua na causa, a gente tem condições de reduzir muitíssimo o número de pessoas doentes, né? Então, hoje a gente trabalha com antihipertensivos, né? E depois com uma série de tratamentos aí para controlar a diabetes, ao invés da gente ter... Cara, esse é o bonito da medicina do estilo de vida. Se você muda hábitos que, lógico, se não são comuns para você, não vão ser fáceis de serem mudados, mas é muito efetivo e muito barato, né? Se você presta atenção em alguns pilares dessa medicina de vida, o impacto na saúde e no bem-estar e na qualidade de vida, ele vai ser enorme. Então, quais seriam eles, né? O meu favorito, que é o da atividade física, depois alimentação saudável, atentos à questão da qualidade do sono, também ao controle de estresse, porque muitas doenças, elas são relacionadas a esse psicossomático, né? E também em relação à qualidade das relações estabelecidas, tanto entre amigos, quanto Bacana. familiares, quanto dentro das empresas. E nesse Então, momento, se a assim, gente... essas relações também, elas. Ontem a gente até conversou sobre inteligência emocional, a gente falou um pouquinho disso, né? Porque essas relações agora, elas são muito mais próximas, né? As relações familiares, No por você estar em casa, então isso é importante também levar em consideração. Super. E ainda tem a questão emocional somada, né? Porque, assim, às vezes você está Sim, preocupado, cada um está lidando de uma sim. forma, né? Os Então, assim, sentimentos, você as já está com emoções aquela nesse momento. pilha, né? Sim, E ainda tem que ficar ali convivendo. É muita coisa, né? é Tem que verdade, ter é muita verdade. inteligência emocional, um controle de estresse, assim, É, espetacular para conseguir ir contornando esses desafios e desenvolvendo, que é algo maravilhoso, é uma oportunidade maravilhosa essa que a gente está tendo. verdade. Vai marcar, né, as nossas vidas. Eu estava vindo hoje, achei incrível, eles falando assim, que o mundo, ele já mudou. Você gostando ou Com não, o certeza, mundo já mudou, é um novo mundo. E nós também, com muitíssimo. Nós certeza. também. Então, não adianta, a gente tem que aprender com isso tudo, se desenvolver, buscar ser melhor e com essa vida maravilhosa. Verdade. Julinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Nessa Sim. questão da atividade física, que é a sua especialidade, vamos dizer assim, né? Como a gente tem em casa, a prática de atividade física, de exercício físico em casa, ela é recomendada para qualquer pessoa? E aí eu falo em relação à idade, em relações, a gente falou um pouco aí das restrições em relação à saúde, né? Das doenças, enfim. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Qualquer pessoa pode fazer atividade física em casa? Então, essa é uma questão muito importante, porque, na verdade, todo mundo pode fazer exercício em casa, contanto que tenha orientação e autorização do médico. Uhum, Eu tenho que tomar cuidado com essa resposta, porque, assim, existem casos e casos, né? Se você é uma pessoa saudável, lógico que pode. Mas se você tem, por exemplo, uma cardiopatia, né? Alguma lesão mais severa, algum problema de coluna, algum problema no joelho, uhum, é, essa atividade física, que nem a gente está vendo, né? Igual você faz aula comigo, eu tenho dado as lives, está sendo incrível, mas assim, é, as pessoas têm que ter esse cuidado. Né? Se você é saudável, se você não tem nada, nenhum tipo de problema, é para todo mundo. E não é o fato uhum. também de estar em casa que é um limitante, não. Porque o É o estar em impeditivo, casa, né? Uhum, absolutamente, todo mundo pode treinar em casa. Mas alguns grupos precisam de um cuidadinho um pouco maior, uma orientação mais próxima de um professor, né? uhum, Tem exercícios que alguns grupos não devem fazer.
tem outros tipos de exercícios que determinados grupos devem fazer. Então, é sempre muito importante, né, ter um profissional de confiança que possa te ajudar, te Faça esse orientar, te acompanhamento. acompanhar nisso Uhum. aí, exato. E se você tiver qualquer histórico, né, de doença na família, mais severo, por exemplo, cardiopatia, que é o que normalmente mais nos preocupa, vale a pena ter também um cuidado e procurar um cardiologista antes para começar com segurança, né? Entendi. Mas com o E professor sempre é mais tranquilo, tá? tá. Com o professor tete a tete, porque a gente consegue ir percebendo como é que o aluno tá, Uhum. né? A gente vai E aí, acompanhando a intensidade. nesse momento que a gente está em distanciamento, né, alguns isolados, enfim, é, funciona esse acompanhamento virtual também? Porque assim, a gente vê Super, aí Amanda. várias pessoas às vezes postam, né? Igual a gente está aqui com a live, como se assim, você fosse me orientar a fazer atividade física, né? Então eu vou aqui no meio da minha sala e começo a fazer a prática de atividade física, mas compartilhando com várias pessoas também. Sim. Sim, o que que tem É, acontecido, Amanda? pode falar. Eu, por exemplo, eu só trabalhava como personal, né? Eu tive academia por Uhum, muitos anos. Depois que eu fechei a academia, hoje eu só atendo como personal. E aí, hoje, 70% dos meus alunos, hoje a gente trabalha com atendimento virtual. Mantivemos o mesmo horário, tudo normal, só que a gente está treinando cada um na sua casa. Os outros uhum, 30 que eu não estou conseguindo atender é, por exemplo, uma pessoa mais idosa, que não tem muito contato com o mundo digital, e aí isso ficou muito ruim. Eu morro de preocupação. Eu, por exemplo, eu tenho uma aluna de 93 anos que está comigo há mais de 10 anos. É a coisa mais sim, maravilhosa da minha vida. Mas eu não devo ir na casa dela, porque ela é realmente de muito, muito risco. Né? E por mais que eu uhum, esteja em casa, é, eu não posso nem pensar em me sentir responsável por ter levado a doença para ela, né? Só que ela está sem treinar. E as meninas que cuidam dela têm entrado em contato comigo direto, porque ela já está ficando. Porque, Amanda, a atividade física, ela tem um benefício muito além dessa questão só fisiológica, ou dos uhum, benefícios do exercício em si. Mas o aspecto emocional, ele é muito grande. E para entendi, determinadas idades, o impacto é gigante. Então, assim, a minha ausência, por exemplo, para essa aluna é muito ruim, entendeu? entendi. Porque realmente a É, atividade física ainda tem a liberação das endorfinas, essa coisa toda, que ajuda pra caramba, né? então, eu ia até te perguntar isso, porque ainda sobre atividade física, e eu estou perguntando mais sobre ela, porque com esse distanciamento aí, as pessoas, né, home office, enfim, vamos pôr assim, quarentena, para mim foi uma oportunidade que eu já queria retomar a atividade física, só que pela questão de rotina, de trabalho, de pegar minha filha, enfim, de trânsito, isso para Sim, mim era um dificultador. Você lembra que a gente chegou até a conversar uma época, né? E aí, estando em sim, casa, eu tenho sim. aproveitado mais esse tempo de deslocamento. Então, eu tenho praticado bem atividade física e estou bem feliz com os meus resultados. E pensando nisso, quais os benefícios que a gente pode trazer aí, que eu queria que você colocasse para a gente, especificamente em relação ao coronavírus? Quais os benefícios que a atividade física pode trazer para a gente nessa situação que a gente está? Ó, primeiro, assim, eu acho que uma das coisas mais importantes, né, em relação à doença é que ela ataca o sistema respiratório, mas também já tem Uhum, pesquisas indicando que tem um aspecto circulatório também bem, bem presente aí. Então, é uma uhum, doença respiratória, mas com formação de coágulo, eles estão estudando muito nessa linha. E aí a atividade física, ela é um trem lindo demais, porque ela melhora tanto a capacidade respiratória das pessoas, como também todo o sistema circulatório, né, o cardiovascular. Então, assim, se você tem esses dois sistemas orgânicos bem fortalecidos, eles estão saudáveis, né? É, claro, pode acontecer de você ser impactado, é uma doença nova,
é imprevisível, né? Uhum. Mas a questão da saúde, né, especialmente, né, pensando nesses dois aspectos do corona, a saúde respiratória e cardiovascular, ela vai ajudar muito a você conseguir ficar bem, porque o seu sistema está bem, o seu corpo ele Uhum. está forte, ele está melhor do que se fosse sedentário. É como se a gente tivesse, sabe aquele bonequinho que fica forte quando faz musculação? O Sei. nosso pulmão e o nosso coração também ficam fortes, né? Então, assim, a gente vê um corpo forte, bonito, mas o mais importante é que ele provavelmente é um corpo saudável, né? Mas um corpo que treina, um corpo que se preocupa com como se alimenta, ele com certeza ele é um corpo saudável. Ainda, a atividade física, ela contribui para o aspecto imunológico, né? A atividade física aumenta a E o que a proteção, gente mais né? está O nosso precisando corpo, é imunidade, né? ele é Principalmente. excepcional para aumentar a É. imunidade. E aí entra também o aspecto da nutrição, né? Assim, eu espero que quem esteja nos ouvindo tenha o hábito de comer mais comida de verdade, né? Evite, mas assim, evite Exatamente. mesmo alimentos congelados. E não é porque eu sou chata, porque eu quero um corpo bonito, não. É porque, assim, a educação física é uma profissão da área da saúde. Só que ela realmente ela é a parte bonita da saúde, porque ela trabalha com a prevenção das doenças. Ela não trata a doença, Bacana. ela previne a doença. Uhum. Então, assim, quando a gente pensa no exercício, a gente tem uma série de benefícios que realmente, para um momento como esse, ainda tem essa questão da liberação das endorfinas, né? Serotonina, querendo ou não, depois de uma atividade física mais intensa, a gente tem essa liberação desses hormônios que trazem uma sensação de bem-estar. Então, assim, num momento maior de estresse, onde a gente está tendo que brigar o tempo todo com as nossas ansiedades, às vezes temos uma tendência um Verdade. pouco, né, sermos um pouco mais depressivos e tudo, o exercício é remédio, sabe? Ele realmente é um remédio. Então, tem que investir, assim, ainda que seja um pouquinho, faça, entendeu? Não É, precisa tira ser um 2 horas tempinho todos assim, os dias. né? Uma Não atividade que tem eu que ser nada vejo mirabolante. é subir escada, né? Desce escada, porque aí você não vai ter contato fora da sua casa. Quem mora em Sim! prédio, sobe dessa escada ali umas 3 vezes, dependendo do número de lances, que já é uma atividade que Uhum. ajuda na circulação e respiração também, né? Super, super, Amandinha. Assim, a subida de andares, ela pode ser tanto parte do treinamento, como pode ser, a gente chama muito isso de atividade da vida diária. É você ser mais ativo na sua vida comum. Assim, Uhum. quando a gente faz exercício físico, ele está orientado, programado, ele tem um número de séries, ele é organizado para ser feito. Mas a gente pode e deve ter uma vida sempre mais ativa. Então, assim, Sim. hoje a modernidade trouxe uma série de facilidades, né? Uhum. Controle remoto, você fala os trem, luz acende, você não tem nem que levantar mais para acender a luz, né? Então, assim, entra aí na internet das coisas, que facilita muito por um lado, mas favorece demais ao sedentarismo. Então, assim, Com certeza. você na sua vida, desce um ponto de ônibus antes, sabe? Estaciona o carro um pouquinho mais afastado. Você tem que subir, se trabalha numa empresa, faz a subida da escada mesmo, sabe? Evita pegar elevador e traz Elevador. isso para sua rotina, sabe? Movimente-se Uhum. mais. E isso, Uhum. Amanda, isso é, nossa, os benefícios de uma vida mais ativa são tão, tão bons quanto da prática orientada, mesmo, Entendi. tá? Fantástico. E, Julinha, você é Teta Healer, né? E esse assunto, So, esse tema, ele está ganhando muito espaço, né? Nas mídias, enfim. Queria que você falasse para a gente um pouquinho o que que seria o Teta Healing e como que ele pode contribuir para o nosso bem-estar e para a nossa saúde também. então, Amandinha, o Theta Healing, ele tá vindo com tudo, pelo que eu ando percebendo.
Direto eu vejo a Ivete Sangalo fazendo o Theta Healing com a equipe dela antes de entrar no palco. Eu nem fazia ideia, mas ela é toda meio bruxinha. O Theta Healing, ele está muito ligado à física quântica, sabe, Amanda? No primeiro momento, a gente fica meio assim, tipo, como pode? Mas quando você experiencia o Theta Healing, seja em si, quando eu apliquei a técnica em outras pessoas, é um negócio realmente, assim, que pode ser meio inexplicável, mas que funciona, sabe? O Theta Healing, ela é uma técnica que foi desenvolvida pela Diana Stibal, nos Estados Unidos, onde a pessoa, o praticante de Theta Healing, a gente entra num estado meditativo, mas de uma meditação mais profunda do que as normais, né, as meditações tradicionais. A gente atinge um nível de frequência cerebral que é a onda teta, né? As nossas frequências cerebrais, elas têm variações de ondas, né? Quando a gente está acordado, quando a gente está dormindo, elas são ou mais intensas ou mais brandas. O Theta Healing é uma meditação muito profunda, é quase como se a gente estivesse dormindo, entrando no sono. Mas a gente está consciente. E o foco principal dela é de cocriação da realidade e quebra de crença. Você, né, a gente fez o curso de coaching juntas, talvez você me ajude a explicar para todo mundo que está aí a questão das crenças, mas eu posso dizer que é como se fossem as verdades que nos contaram desde pequenininho e que a gente acredita que elas sejam verdadeiras e que nos representam. E que elas podem ser positivas ou não. E não necessariamente elas são verdades, né? E a gente chama essas crenças que não são positivas de crenças limitantes. E o Theta Healing, ele vai em cima dessas crenças. A ideia deles é quebrar essas crenças em diferentes níveis, onde quer que elas estejam localizadas. Há um estudo bem aprofundado em relação a essas crenças. E a ideia é quebrar e substituir uma crença antiga que te limita de conquistar aquilo que você está buscando, que te limita a ter uma relação melhor com seu esposo, com seus filhos, e substitui por uma crença que te empodera, que te traz tranquilidade e força, entendeu? É uma crença positiva, mas positiva mesmo. É uma técnica fantástica. Então, ótimo, porque é exatamente isso que eu entendi. O Theta Healing, ele é uma técnica de você, igual a gente trabalha isso no coach, na PNL também, eu trabalho isso, a questão de você quebrar as crenças limitantes e substituí-las. Então, o Theta Healing é uma técnica também que você pode utilizar para poder fazer essa ressignificação, vamos dizer assim. Exato. Só que a diferença que eu percebo é que tanto no coaching quanto nas outras técnicas que eu conheço, é um processo, né? Ainda que, por exemplo, o coaching seja muito mais rápido que a terapia, porque a terapia depende de um processo muito interno, o coaching, ele é muito assertivo, o Theta Healing é como se ele tirasse com a mão. Amanda, é um negócio impressionante. Em uma sessão, a gente consegue ir quebrando uma série de crenças e muitas vezes a gente consegue chegar na crença mais profunda, que quebra todas as outras crenças que vêm em decorrência dela. Porque, assim, às vezes você tem uma crença que você consegue chegar de forma até consciente. Opa, eu falo muito isso na minha vida, tipo assim, nossa, eu nunca vou ter sucesso. Mas quando você vai ver a crença verdadeira, a crença base dessa, não é a que eu não vou ter sucesso, é que eu não mereço ter sucesso. E aí você tem que ir, até você ficar livre desse pensamento, você tem que tirar essa crença maior. E às vezes em uma sessão a gente consegue chegar nessa crença mãe, né, a raiz, e quebrar todas as outras que vêm em decorrência dela. Muito rápido. E assim, as minhas experiências com Theta Healing, trabalhando com outras pessoas, eu fico assustada, porque tem uns 5 meses que eu conheci a técnica, né, que eu me formei no Theta Healing, e assim,
é, a gente assusta, porque é realmente muito rápido e é incrível. É incrível mesmo. Dá um É, exemplo para gente. Você deu aí de uma crença, né, de não ter sucesso, mas dá mais um exemplo aí para quem está assistindo para gente conseguir entender o que, que seria um tipo de crença limitante assim, o que que você ressignifica e quebra essa crença para algo positivo. Só para exemplificar. então, essa crença mesmo, a gente pensando na questão de eu não posso ter sucesso, ou eu não mereço ter sucesso. Tanto no coach, né, que é um trabalho super bacana que você também desenvolve, e o PNL, que também vai super em cima da quebra de Muito. crença. A PNL ainda também é linda porque ela traz uma série de formas da gente trabalhar com aquilo que a gente, inclusive, fala, né? Theta Healing também fica muito atento ao que a gente fala. Eles têm uma noção muito grande de como a gente cocria e manifesta a nossa vida, né? Uhum. E, na verdade, a gente realmente cria a nossa realidade, né? Não tem milagre. A gente planta, a gente colhe. Então, assim, essa questão das crenças limitantes, vamos supor que seria uma dessas aí, eu não mereço ter sucesso. E aí você até quer, você até tenta, você se esforça, você fala assim, eu vou fazer, aí vai lá, começa uma empresa e dá tudo de si, e a empresa começa a crescer. E na hora que ela começa a crescer, que você começa a se sabotar. E aí você começa a fazer coisas que você não percebe, você não tem consciência, né? Tá tudo dentro do nosso subconsciente, e você começa a Uhum. se boicotar, a se sabotar. Na psicologia, eles falam muito sobre autossabotagem, né? Entra Sim. muito nisso. E aí você, porque você não merece ter sucesso, na hora que você se vê diante do sucesso, você começa a minar a sua possibilidade, a sua perspectiva, e isso é de forma inconsciente. Porque consciente, todo o seu esforço, todo o seu trabalho e dedicação Sim. foram para ter sucesso. Mas essa crença não te deixa seguir. Então, como você não merece sucesso, você nunca vai ter. Porque na hora que ele chega, você dá um jeito de fugir dele. Só que como é Entendi. inconsciente, muitas vezes você não tem acesso, né? Fantástico, fantástico essa técnica aí. Quero O Teta conhecer Healing vai depois lá, vai resolver mais a isso. fundo. Vou abrir aqui um pouquinho, Julinha, para ver se a gente tem perguntas. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Gente, Podem perguntar, pessoas. eu tinha desativado porque senão fica subindo aqui no rosto da Julinha e aí eu não consigo vê-la. Mas aí a gente. Agora vocês já podem mandar para a gente as perguntas para a gente responder. Ah, Cíntia tá Lu, tá aí. aí! Ei, Lu! Legal demais. E ainda tem um Cíntia, delayzinho, né, Amanda? tá com delay. Eu, Cíntia quando com tá me as lives lá acompanhando aí, né, Cíntia? eu com as lives lá dos exercícios, no final, quando eu pergunto como é que tá, nossa, demora até conseguir o retorno. Tem um delay aí. Normal, né? Normal, normal. Acho que a A nossa conexão é que Dri, fica bem. é, a Dri tá aí. Ei, Dri. Valéria também tá aí, tá acompanhando aí essa semana de lives, né, Valéria? Ei, Cíntia! Tudo bem? Cíntia tá aí firme também comigo nas lives. Bom Tá demais. bom? A gente está agora no momento das perguntas. Quem tiver pergunta aí para a gente poder fazer para Julinha na área de saúde, do Theta Healing, que ela já falou, das atividades físicas. Julinha, e me conta uma coisa: a questão da atividade física, né? Você tá, eu vejo também que é uma forma de contribuir também, né? Nesse momento que a gente está aí, você está fazendo quanto tempo, todos os dias? Você está fazendo quantas vezes por semana? Até para o pessoal aí, quem quiser começar a te acompanhar e Ah, participar dessa aula, porque a aula é super animada e tira sempre muito da gente, né? Ei, Dudu, que bom que você está aí, querido. Ele é da área da saúde também, um super querido. Que bom oh, que você que está aí. bom!
Prazer, Dudu. Eu vi um amigo também, o Fred, aí chegando. Oi, todo mundo, né? É, Amandinha, você perguntou sim. aí sobre as lives, né? Então, eu acho que a gente tem a obrigação, né, de contribuir com o que a gente faz de melhor. É um momento muito desafiador. E eu sabendo de tudo isso, né, desses benefícios todos que a atividade física traz, seria uma omissão imperdoável da minha parte se eu não fizesse nada, né? Uhum, Cada um tem sua forma de contribuir, é, eu tenho liberdade também para poder mudar, para fazer da forma que eu achar que vai contribuir, né? Afinal de contas, é algo dado, né? Então, eu já vi várias pessoas fazendo de várias formas e tá tudo muito lindo de ser visto, né? Eu optei por fazer lives, eu tenho feito essas lives 2 vezes por semana, e para os dias que eu não dou as lives, que eu não estou dando as lives, né, com os exercícios, eu faço uma ficha e deixo o videozinho explicando todos uhum, os movimentos, os principais erros, onde que tem que contrair, o que pode acontecer de errado, uhum. e deixo o treino bonitinho para os dias que eu não vou dar as lives, porque não dá para ter Entendi. desculpa, né, Amanda? O fato de eu não estar fazendo o exercício ali ao vivo não significa que a pessoa não possa e deva se exercitar. E, assim, eu deixo sempre a live no Stories, depois eu jogo ela para a minha página no YouTube, então quem não conseguir fazer com a gente Pode fazer pode depois. assistir sem problemas. Uhum. E tá todo mundo super convidado, eu espero que esteja ajudando, eu já tive um retorno ótimo, assim, de gente que estava precisando só desse horário marcado, compromisso e tudo, né, para poder começar e conseguiu, e isso transforma a minha vida mesmo, assim, realmente é Bacana. o que faz valer a pena, quando a gente É. consegue tocar de verdade a vida de alguém positivamente, não tem nada melhor. E uma coisa bacana é que como eu sou sua, como é que a gente pode falar? Telespectadora, Minha né? aluna, minha Sua aluna, aluna. uai. Você, até para quem não tem o hábito, né? Porque às vezes você sabe que eu gosto da atividade punk, né? Como você diz, de suar a Uhum, camisa. E até para sim. quem não tem esse hábito, você dá alternativas aí também para a pessoa começar mais devagar, porque às vezes tem algum problema de Sim, coluna, né? Tá mais sedentário mesmo, é. então qualquer atividade já mexe ali com o corpo, com o esqueleto de maneira geral, né? Sim, Então, isso é muito bom, super. ter E essa assim, adaptação. tem que ter, Amanda, porque, assim, primeiro que eu não tô vendo vocês, né? Então, o fato de eu não estar vendo, eu não sei como é que tá a execução. Eu passo um pouco de aperto, porque tem alguns exercícios que eu acho que são excepcionais, mas são mais complexos, que eu não Uhum. daria sem eu estar perto, podendo corrigir. Então, assim, eu tenho apesar de serem muitos, né, um repertório muito grande, muitos anos de praia, mas tem, né, assim, eu não posso usar equipamento, porque senão eu limito o número de pessoas que podem Com fazer, e a minha certeza. intenção é que seja para todos, né, que não tenha desculpa, um colchãozinho e um espacinho é mais que Já é suficiente para suficiente. poder fazer. Tem a questão de que muitas vezes tem pessoas mais idosas, né, que entram. Minha mãe direto entra para assistir, minha sogra, tio, e Aham, todo mundo está querendo fazer alguma coisa, né? aham. E aí eu sempre, né, eu sempre tento fazer de forma que seja o mais inclusivo possível, que todo mundo possa mesmo. Uhum. Tem um comentário aqui que eu vou deixar fazer no final. Olha só, Tá, Julinha. A gente, então, o pessoal não mandou pergunta, que bom, foi esclarecedor, vamos entender sim. Antes para a gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. sim. Você gostaria de deixar uma mensagem, assim, para quem está nos assistindo aí, que está conectado com a gente, no sentido de que quer melhorar a saúde, que quer melhorar o bem-estar nesses tempos que a gente está vivendo aí? Queria que você deixasse uma mensagem para gente. Bom, na verdade, assim, Amanda, a gente não sabe quanto tempo isso tudo vai permanecer, né? Como a gente Uhum, já conversou também, o mundo
nunca mais será o mesmo. Nós também nunca mais seremos os mesmos, né? E eu acho que isso realmente é uma chance de ser algo muito positivo, né? Eu espero que saiamos melhores dessa situação toda. Bom, eu queria muito fazer o convite para o pessoal aproveitar esse momento para entendê-lo e senti-lo como uma oportunidade, embora muitas vezes seja difícil, porque os medos também são muito grandes, mas que a gente tenha fé, muito respeito a tudo que está acontecendo, né? Façamos a nossa parte, cuidemos dos nossos, cuidando de nós, a gente cuida de todo mundo. Que a gente aproveite esse momento para a gente mudar hábitos, né? Que com certeza vão ser muito bons, né? Acrescentar atividade física, a vida, rotina, aproveitar que a gente tem que cozinhar e buscar uma cozinha mais saudável, aproveitar esse tempo em família e nos conhecermos novamente, né? Pensando nesses pilares da medicina do estilo de vida, nos reconectarmos entre nós e fortalecermos essas relações, né? Parar para conversar de verdade com o nosso marido, com o filho, com pais, que é uma oportunidade excelente. Usar esse momento, né, que já é estressante por natureza, para desenvolver a inteligência emocional e aprender a lidar com situações de crise e de grandes desafios emocionais mesmo. E também buscar ter uma qualidade de sono, que, gente, o sono, muitas vezes a gente deixa ele de lado, acha que não importa, mas assim, tem hormônios que são liberados somente durante o sono noturno. E se você não tem uma boa noite de sono, você acaba que não tem uma capacidade de concentração boa, você começa equilíbrio, então assim, interfere humor, interfere em tantas coisas, né? Em tudo. Então pega aí os pilares da medicina do estilo de vida, coloca como meta melhorar um pouquinho todos eles, que com certeza as doenças lá do futuro, elas vão demorar bastante para chegar, se a gente viver até lá, porque, né, depois de 100 anos, pode chegar, né, é natural da vida. Antes disso, é viver com saúde plena. Fantástico. Julinha, a Adri está perguntando aqui quais os dias que você está dando aula e quais os horários. Então, eu sempre coloco no dia ou no dia anterior os horários, o horário que eu vou dar a live. Então, por exemplo, hoje, daqui a pouco, quem quiser pode chegar, eu preciso de um colchãozinho. Hoje, como eu tinha esse compromisso com a Amanda, e meu marido está de plantão, ele é super participativo, aproveita para treinar, a gente combinou de fazer a aula às 7 horas, que tem mais chance dele chegar para fazer também. Nessa semana eu vou dar aula quinta-feira também, possivelmente no horário que eu prefiro, que é 18 horas. Atividade física, para mim, em mim, ela me deixa muito agitada. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, eu coloquei um horário, né? Beleza, mas é para cada um. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Treina mais cedo, começa o dia lindo, ou um horário assim, 6, 7 horas da noite. Não vai treinar 10 horas da noite, não, tá, gente? Porque senão não dorme. A gente também já conversou sobre isso. Tem que dormir. Organiza aí. Dudu, querido, tá falando que adorou a nossa live, que ele vai passar a te acompanhar, que ele admira muito. Opa, seja muito bem-vindo. Bacana, Dudu, fantástico pelo comentário. E o último comentário que eu queria fazer aqui, que é do meu digníssimo marido, que falou o seguinte: pede pra Julinha dar aquela gargalhada que ela dá nas lives, a Alice adora. Ah, não! Tem gargalhada na live? Oh, meu Deus! Nem sei se saiu! Realmente, quando a gente tá conversando nas lives, que você ri, a Alice gosta de rir também. É mesmo? Fofucha, gente. Ela daqui a pouco vai estar fazendo exercícios lá com a gente. Vai estar. Eu ainda vou filmar e vou começar desde pequenininha. Por favor, viu, Amanda? Começar com ela desde pequenininha, porque é hábito, quanto mais cedo a gente coloca os bons, melhor para ela levar para a vida inteira. Então, assim, além de gordura, né?
as células adiposas, elas se desenvolvem especificamente na infância. Então, Com ajuda a certeza. controlar isso. Então, coloca. Quem tem criança em casa desde pequenininho, viu, gente? Desde Isso pequenininho. Põe aí. para fazer esporte, movimentar, mas aprender isso desde pequeno facilita quando fica mais velho, Com né? certeza. E, gente, antes da gente finalizar, eu queria falar que eu acho assim, achei fantástica a nossa live. Julinha, mais uma vez, muito obrigada, Obrigada, por ter obrigada. aceitado esse convite. E, assim, o Prazer geral que eu meu. faço de tudo é o seguinte, os hábitos que tudo que a gente conversou aqui não é só em tempos de pandemia, né? É para a vida. São hábitos saudáveis que a gente leva para um estilo de vida realmente mais saudáveis. E aí você deu o exemplo aí da sua aluna de 93 anos treinando. Então, que exemplo, né? Então, a gente seguir aí, pegar o que a gente tem de oportunidades. E como a gente falou ontem, na live, isso tudo vai passar. Então, vamos aproveitar o momento que a gente está vivendo para tirar o que for de melhor em todas as oportunidades, aproveitar tudo que a gente está tendo aí para poder crescer espiritualmente, mentalmente, como pessoa e ter uma saúde muito melhor quando passar tudo isso. Vamos pensar assim, né? Nossa, vai passar, Vai. com Vamos tirar uma foto certeza. aqui, Julinha, para a gente poder postar? Chega o rostinho aí Claro. que eu vou printar aqui. Ótimo. Gente, então, ó, muito obrigada a todo mundo. Grande beijo. E amanhã a gente tem uma live com um assunto fantástico, que vai ser os desafios da liderança em tempos de crise. Então, aí a gente está permeando aí por Imperdível. vários assuntos. Amanhã, no mesmo horário, às 17 horas, espero todo mundo. Grande beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Amanda. Beijo.